A paz do Senhor Jesus, irmãos, aqui que vos fala é Rosinalvo Santos, aluno do Instituto Bíblico Cristão Evangélico, no Jardim Nazareno. Estamos estudando Teologia Sistemática com o nosso professor Everaldo Francisco. Foi proposto nós fazermos o resumo da segunda aula que está falando sobre teontologia. O que é teontologia? Estudo do ser de Deus. Foi falado sobre a estrutura da criação, e essa estrutura da criação foi dividida em 3 estágios. Primeiro estágio, existência de Deus. Segundo estágio, essência de Deus. Terceiro estágio, ser de Deus. Na existência de Deus foi utilizado o Salmo de número 90, de eternidade a eternidade tu és Deus. Então Deus ele não existe, Deus ele é. Não precisamos provar que Deus existe. Deus ele é autoexistente, autossuficiente, ele é de eternidade a eternidade, porque ele formar a eternidade, ele não sofre a influência do tempo. No segundo estágio foi falado sobre a essência de Deus. Foi utilizado o termo teodiceia, que significa ali justiça de Deus. Dentro desse contexto foi utilizado como base a origem do mal, o problema do mal. Sigler Fergunso vai dizer que Deus criou o mal como uma possibilidade, porém o homem, o ser humano, o ser caído, ele tornou isso real a partir do momento que ele utilizou da sua liberdade para optar por essa escolha. Entendemos que existem 3 tipos de mal. O mal moral, que é aquele mal gerado por intermédio da escolha do indivíduo. O mal natural, o mal que está sobre a natureza por causa da queda dos indivíduos, ou seja, por causa da queda do homem. E o mal espiritual, que é aquele gerado por intermédio de espíritos malignos, a partir do momento que existe legalidade dada por intermédio do ser humano. Precisamos entender também se o mal que é dito, criado por Deus, de fato ele é mal. A Bíblia Católica ela vai trazer o seguinte, em Isaías 45, no seu verso 7, na parte B, Deus, de fato, falando sobre Deus ali, ele fala que Deus busca a felicidade e ele diz, busco a felicidade e suscito a infelicidade. Na Bíblia judaica, ele está trazendo o termo ali seguinte, promovo o bem-estar e crio a desgraça. Na Bíblia peshita, ele traz que Deus causa o bem-estar e cria a adversidade. Então, na João Ferreira de Almeida, na corrigida e atualizada, vai trazer o termo ali mal. Porém, será que o mal criado por Deus realmente é mal? Essas palavras, elas são palavras sinônimas? Precisamos utilizei essas 3 Bíblias aí como referência. E o ser de Deus, Deus, ele é todo bondade, podemos colocar a existência de Deus como que Deus é, a essência de Deus como os atributos comunicáveis e o ser de Deus como o seu atributo comunicável. Foi utilizado a bondade. A bondade de Deus excede todo entendimento. A bondade de Deus é algo inalcançável pelo homem. Por melhor que o homem seja, por mais hábil, capacitado e qualificado, jamais ele vai ser bom como Deus é bom. Ele vai ter bondade como a bondade de Deus. Ele vai ter amor como o amor de Deus. Encerramos citando João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A bondade de Deus é algo inalcançável, algo inexplicável e incomparável. Assim agradeço a minha oportunidade.